Boa noite, queridas. Boa noite. A paz. Coisa boa. Seja bem-vinda ao primeiro Projeto Isabel desse ano. Gente, que chuva. Mas a chuva está trazendo a bênção do Senhor sobre a nossa noite, amém? E eu quero parabenizar vocês, hein? Chegaram debaixo de uma... Não foi uma chuva, foi algo torrencial que caiu do céu. Então, assim como essa chuva caiu sobre essa igreja hoje, que a chuva de bênção caia sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome de Jesus, amém? A gente está ensinando, né? Que a bênção a gente pega. A gente sempre fala da Alexandra, ela não está aqui, né? Se você não levantar a mão, a Alexandra pega a sua bênção também. Que a Alexandra ela faz assim, ó. E daqui a pouco ela está assim, ó. Que isso, Alexandra? O irmão não levantou a mão. Estou pegando a bênção dele também. Gente, receba a porção dobrada em nome de Jesus, amém? Aleluia! Você está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que esse ano o Projeto Isabel é um ano de muita restauração na sua identidade, na nossa identidade e na identidade de muitas mulheres que chegarão até esse lugar. E sabe de uma coisa? Essas cadeiras que estão vazias hoje estarão lotadas em poucos dias. Porque você, como agente do reino, não vai sossegar até ser usada profeticamente, profundamente, de forma estratégica para trazer mulheres para receber a palavra de salvação. Amém? Estão me ouvindo ainda? Recebe a bênção aí, que está chovendo mais. Queridas, eu quero ler 2 versículos. Nós estamos sem telão. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler quase que um capítulo inteiro. Gosto de discorrer a Bíblia, gosto de estudar a Bíblia. Mas eu quero ler 2 versículos para vocês. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Ouvindo bem? Claramente? Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você tem a Bíblia no seu celular, você pode abrir aí. Se você está vendo alguém que não tem Bíblia aí pertinho de você, ajuda essa pessoa. Mas se você não tem ninguém perto, preste atenção que eu vou explicar para você esses 2 versículos. Romanos é uma carta que está na Bíblia Sagrada, escrita por um homem chamado Paulo, apaixonado por Jesus, intenso, homem forte, corajoso, que escreve a carta aos romanos, dizendo assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu gostei dessa versão aqui. Fala assim: pelas misericórdias, diga, pelas misericórdias. Pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo. Diga, meu corpo. Fale forte, meu corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam, e eu vou repetir, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Essa carta, ela fala sobre conselhos. E apóstolo Paulo, antes disso, já está ensinando algumas coisas. Bem no comecinho da carta, se você puder ler Romanos inteiro, leia, você pode. Não é nem se você puder ler, leia Romanos. Vai nos ensinar sobre coisas que nós não devemos fazer e coisas que nós devemos fazer. E engraçado que ele escreve essa carta para os cristãos que estão em Roma. E ele vai falar assim: não faça determinada coisa, isto é pecado, aquilo é pecado, aquilo não está certo. Mas por que será que apóstolo Paulo precisa ensinar para os irmãos da igreja o que é errado? Será que eles não sabiam?
Por que será que apóstolo Paulo até hoje, pela revelação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é genuína, ela nunca se atrasa, ela se renova a cada dia, e apesar de ter escrito isso há tanto tempo atrás, essa carta fala comigo hoje, como se apóstolo Paulo estivesse vivo falando comigo e com você. E hoje Deus está falando assim, com a igreja, com as pessoas que estão aqui, com mulheres dessa igreja, de outra igreja, ou que não são cristãs. Preste muito bem atenção. Apóstolo Paulo está dizendo assim, está na hora da gente mudar algumas coisas hoje. Está na hora da gente estabelecer novos conceitos hoje. Está na hora de nós transformarmos a nossa mente, abandonarmos algumas coisas, deixarmos no passado aquilo que tem que ficar no passado e parar de estar trazendo coisa do passado para o momento de hoje. Tem coisas, minha irmã, que a gente tem que bater o pé e dizer assim, eu não quero mais viver isso, chega, já deu, ficou para trás, larga do meu pé, Satanás. E vai para frente para o alvo que é Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a esperança da glória. E apóstolo Paulo nos ensina hoje que tem coisas que a gente tem que romper. E rompimento dói. Eu já falei para vocês que tem uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer, porque depois que você passa dos 40, você descobre que você tinha que ter começado aos 15. É uma tal de musculação. Troço chato. E você puxa peso, e puxa peso, e puxa peso. E quando você passa dos 40, e você passa dos 45, e você vê que os seus 46 já está passando. Você puxa, puxa, e você olha para você no espelho e diz, não está acontecendo nada. Tudo muda, mas dói. E quando você faz essa tal da musculação, para que o músculo desenvolva, é necessário haver rompimentos, não é não, Eliane? Tem que romper. Naquilo que rompe, inflama. Aquela inflamação causa uma dor. E ali, com base naquela inflamação, o seu músculo começa a se desenvolver. Olha que bonito agora. Agora se desenvolve. Agora você fica mais forte. Porque você está fazendo força, e essa força está causando uma dor, e essa dor, ela é por causa de um rompimento muscular, que está trazendo uma transformação na sua vida, no seu corpo. Querida, tem coisas que você precisa entender, que há rompimentos que causam dor, e se não houver dor, não vai haver transformação. Tem coisa que tem que ter dor, mas eu não gosto de sentir dor, pastora, nem eu, minha filha. Não gosto. Mas há dores que são necessárias. E que não adianta você fugir. Porque fugir é querer ficar dentro de um ovo. E falo para você que quando uma galinha coloca o ovo, se aquele ovo não rompe, aquele pintinho não se desenvolveu e ele morreu. O que mostra que ele está se desenvolvendo é que ele está quebrando fibras dentro de si. E olha que ele quebra aquela casca dura, aquele negócio, sai vida. Se não houver rompimento com coisas do passado, não haverá vida. Mudanças de mente, Natália, elas significam que você está rompendo com o passado, e agora você decidiu no presente que você quer um futuro, e esse futuro está em Cristo Jesus. Ele não está no passado mais, porque o passado não pode me condenar. Eu sou filha do Rei, e eu vivo agora uma nova estação, um novo momento, em que eu posso romper, em que eu posso. Quando alguém vai abrir uma estrada, você só vê mato. Ninguém consegue enxergar uma estrada naquele lugar. Alguém tem que romper primeiro. Precisa derrubar aquele mato, aquelas árvores, passar um trator, aplanar aquela terra, ver toda aquela parte de saneamento. E então, algumas pessoas morrem no meio do caminho porque construir estradas é perigoso. Algumas pessoas se perdem no meio do caminho. E quando você está construindo uma estrada,
até que você veja ela asfaltada. Sabe quando você pega Castelo Branco? Aquela estrada que vai para São Paulo? Plana. É tão plana, é tão gostosa, que dá sono. É reta. E hoje se passa ali com 150, 200 quilômetros por hora. A pessoa que passa ali nessa velocidade não para lembrar quem passou na frente para romper e para derrubar aquelas árvores. O rompimento não é sobre o quanto você vai ser lembrada porque você rompeu. O rompimento tem a ver com aquilo que você quebrou, alianças do passado. E Deus está dizendo para você: eis que faço coisas novas, e eis que tudo se fez novo. E não é para que ninguém ache fama em você, mas é para que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua história, na sua família. E é esse momento em que o teu passado deixa de ser passado e passa a ser um belo de um testemunho. Eu estive em Manaus esses últimos 15 dias, voltei semana passada. E eu pude ir até a missão, onde eu passei 6 anos na floresta. Onde eu conheci meu marido e onde nós nos casamos lá na missão. E Deus me fez lembrar algo. Que eu tive com meu marido a oportunidade de derrubar árvores, de abrir picada de mato com um facão. A pessoa que... Você vê, né? Olha, a pessoa está usando dourado. Eu gosto de usar dourado, gente. Apesar de não ser ouro. Parece, né? Não? Olha. Parece, mas não é. Pegava aquele facão. Aquele sol quente. Responsável pelo melasma que eu tenho até hoje. E aquele facão eu ia cortar árvore. Eu e meu marido, juntamente com outros missionários. E nós víamos aquelas árvores caindo. E depois que derrubávamos, juntamente com outras, as pessoas derrubando também, na mão, tá, gente? Na mão, não passava trator, não. A gente abria a picada de mato na mão. As mãos cheias de calo. Sangrava. A gente passava um pano velho na mão, assim, ó. Era o nosso trabalho, era a nossa missão. Pastora, para quê? Porque nós íamos construir um orfanato naquele lugar na missão. Então, minha sogra estava nessa época. Você também derrubou a árvore lá. Tereza derrubou a árvore lá. Você não derrubou a Tereza? Você lembra dessa época? Doutora Tereza. Já médica naquela época lá, derrubando a árvore com a gente. E certa vez um rapaz chamado Jean estava derrubando uma árvore, um missionário também. E ele errou o alvo. Eu só escuto assim: sai da frente, Anne! Eu começo, aquela árvore caindo, eu corri para cá. No que eu corri, a copa da árvore ainda caiu na minha perna esquerda. E ali ficou um tênis preso naquela árvore. Por pouco eu não morri. Mas tem uma história para contar. Uma árvore quase caiu em cima de mim. Fui lá esses dias agora. Nós ajudamos a construir e levantar paredes de um orfanato. 24 anos depois, aquele orfanato está lá cheio de crianças. Nenhuma daquelas crianças sabe quem eu sou. Dezenas de crianças passaram por aquele lugar. O juiz manda a criança para lá direto. Não tem meu nome na parede. Missionária Anne derrubou 30 árvores. Missionário Paulo ajudou a construir não sei o quê. Os primeiros meses de missionária Anne e missionário Paulo, recém-casados, foi cuidando de 12 crianças, passando a noite acordada aqui com eles. Não está escrito em nenhum canto, nenhuma parede a minha história. Ninguém sabe quem eu sou. Mas sabe de uma coisa? Ninguém precisa saber. Porque quando a gente rompeu com aquele mato, era para que uma história fosse construída. E não tem a ver comigo, tem a ver com o reino.
O teu rompimento não tem a ver só com você, tem a ver com as pessoas que vêm atrás de você. E quando você se prende ao passado, pessoas deixam de ser abençoadas. Quantas pessoas deixaram de ser abençoadas porque você ficou presa ao mimimi, as suas feridas, as suas mazelas? Ah, como é difícil sair disso, pastor, e é mesmo. É mesmo. Mas lembre-se, quando você sai disso, Geice, você não constrói o seu legado, você constrói o legado para a próxima geração. Romper dói. Dói demais, Fabi. Dói tanto que às vezes chega a machucar. Mas é necessário romper. Pastora, eu me sinto literalmente dentro de uma caverna. É como se eu não conseguisse sair. É como se eu fosse sufocada. É como se isso fosse destruir a minha vida. As melhores coisas nascem na dor. Os melhores sonhos, os melhores projetos. Se não houvesse cesárea, eu fiz 3 cesáreas. Queria tanto ter parto normal, não me deixaram. Por causa de uma situação no meu cóccix. Mas você sabe que o parto, na dor, ele traz vida também. Existe uma coisa que é liberada só no parto normal, que não é liberada na cesárea. É um hormônio chamado ocitocina, conhecido como hormônio do amor, mas que na verdade esse hormônio, ele dá pulsão de vida para o bebê. Na psicanálise a gente fala que existe pulsão de vida e pulsão de morte. E eu já expliquei para algumas de vocês, inclusive na mesa com Isabel, já falei sobre isso, que existem crianças que elas já nascem com depressão, chamadas pulsão de morte. Lembra dessa aula? Pulsão de morte. Algumas crianças não receberam ocitocina suficiente para poder lidar com a questão fora da barriga. Então, o nascer, o romper, o parto normal, ele está trazendo vida, traz dor, mas ele traz alegria, vida, pulsão de vida, reação, preparação para o externo. Tem dores que te preparam para o externo, para que você possa respirar. E são dores difíceis, mas são dores para a vida, querida. Há dores, minha amada, que o Senhor está dizendo: estou passando com você e estou tirando você da caverna. É tempo de respirar. Porque às vezes parece que não dá para respirar, né? Não é? Dá um aperto aqui. Mas eu profetizo um novo ar sobre a tua vida. Fôlego de vida, em nome de Jesus. Amém, queridas? Não é fácil, minhas amadas, criar a minha linda e preciosa Sara. Eu sempre falo que onde a Sara está, ali há liberdade. E não é porque ela é desobediente, a minha filha não é desobediente, mas ela é forte, muito forte. Estávamos no carro sábado, chegando em casa, e aí o Dani teve um desentendimento com o Davi, a Sara sentada na cadeirinha no meio. E aí ele falou alguma coisa, e o Davi falou outra, e a Sara falou assim: para tudo, deite aqui no meu colinho você, deite aqui no meu colinho você, e vão ficar assim até fazer as pazes. Aí o Davi olhou assim: mamãe, você criou uma mini Anne. Descobri que ela é tão forte quanto eu. Descobri que a minha filha, ela é um potencial apostólica. Pensa numa menina apostólica, de liderança, de cabeça. Mas criar pessoas cabeça dá trabalho. E aí pode ser muito mais fácil você querer abrir mão e falar assim: vai, faz o que você quiser. Não. Esses últimos tempos eu estou fazendo assim agora com ela. Mamãe, eu quero isso. Não pode. Mamãe, eu quero isso. Não pode. Mamãe, eu quero isso. Vai lá, vai. Vai ver o que te acontece. Ela: vou não. Por quê? Porque eu não quero ver o que acontece. Mas ele é forte. Criar o
Davi e o Daniel foi tão mais fácil. Criar menino para mim foi muito fácil. Eu tenho a impressão que apesar de ter apenas 11 anos de diferença da Sara para o filho do meio, para mim é como se tivesse 100 anos de distância. E não é por causa da minha filha, é por causa da estação que nós estamos vivendo. Porque há 11 anos atrás, você poderia criar um filho totalmente diferente. E eu tive uma filha numa estação que eu ainda estou aprendendo a lidar. Com tecnologias, com informações. O cérebro da minha filha vive dando loop. É uma montanha russa. E eu vou com ela. E tem hora que eu faço assim: Jesus, é muito para mim. E Deus fala para mim o que não é muito para você. Eu te dei algo precioso para você dar conta. Esta menina está rompendo. Se ela romper da forma errada, a responsabilidade no futuro será sua. Filhos são nossa responsabilidade. A forma como nós criamos vai determinar quem eles serão em um futuro bem próximo. E por isso que Deus está nos ensinando a romper em fé na palavra, com mudança de atitude, mudança de mentalidade, porque a mentalidade do passado não pode mais se aplicar na nova estação. E nós precisamos romper com a revelação da palavra de Deus, amém? Aí você diz assim: a Sara é uma pessoa preciosa. Ela é. Não troca minha filha por nada. Ela é o meu presente, ela mudou a minha vida. Eu teria a Sara de novo. Aos 41 anos, né? Quase morri. Mas eu teria outra vez. Porque ela tem me ensinado a ser persistente. Sempre que me perguntam o que fazer quando o seu filho está sendo influenciado por alguém de fora, eu digo assim: o mais forte vence. Quem que é mais forte? Você ou quem está lá fora? Simples assim. Quando nós temos Deus e a nossa raiz está firmada na palavra, então os nossos filhos serão criados na palavra de Deus. Não abandone o cajado da palavra. E para vocês que não têm filhos, prestem bem atenção. Eu comecei a orar pelos meus filhos com 14 anos de idade. Mas pastora, você não orava pelo seu marido? Não. Eu falava assim: Senhor, eu abençoo os meus filhos, porque eu sei que o meu marido o Senhor já escolheu, só me ajuda a escolher o certo. Ah, ele me deu o melhor, graças a Deus. O homem que eu amo na vida. É necessário frustração, dor, sofrimento para que haja quebra de paradigmas. E isso tudo gera crescimento, e crescimento gera rompimento, e aquele que rompe se desenvolve. Sofrimento gera crescimento. Crescimento gera desenvolvimento. Paulo sempre diz assim: crescer faz parte, é natural, mas se desenvolver é uma escolha. Você pode permanecer em um lugar onde você não se desenvolve, mas você pode escolher ganhar grandes lugares e crescer no Senhor, amém? Limites são barreiras de contenção. E Deus está dizendo hoje: vamos aprender a romper, mas vamos aprender a receber os limites de Deus. Frustração traz desenvolvimento. E o desenvolvimento faz com que você alcance novos lugares. Estamos vivendo numa geração muito melindrosa. Apesar de que mulheres estão sendo muito fortes. Vocês já perceberam que os homens estão mais fracos que vocês? Perceberam isso? Perceberam que os homens dessa geração estão um pouco mais sensíveis? E perceberam o quanto vocês estão ficando fortes? Glória a Deus pela força que Deus nos deu. Mas existe algo ainda que está muito sensível em nós mulheres. Nós estamos presas emocionalmente a questões do passado. E o tempo de romper está dizendo: é hora de abandonar. E Deus fala mais uma vez: pecados, sujeira, prostituição, avareza, a mentira, a idolatria,
abandonar correntes do passado para alcançar o novo em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu quero voltar no versículo e dizer assim: portanto, irmãos, e quando eu leio essa palavra, eu imagino o apóstolo Paulo assim, clamando, pelas misericórdias de Deus, por favor, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Apóstolo Paulo está dizendo assim: é possível ativar a sua mente para viver no reino de Deus. Sabe de uma coisa? O pessoal está tirando onda com a Baby do Brasil, né? Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Deus quer preparar um grupo de mulheres que serão as mensageiras da última hora, com a nova mentalidade do reino, e que estão aqui para dizer assim: olha, eu quero servir esse Jesus, eu quero receber esse amor de Jesus, eu quero transformar vidas através dessa palavra de Deus. Eu não quero me demorar, queridas, porque nós começamos hoje um pouco mais tarde por causa da chuva, e eu tenho um compromisso com você e com os maridos de algumas de vocês. Mas eu quero pedir que nesse momento agora, você faça nesse momento a sua reflexão e pense sobre algo. Está confortável do jeito que está a tua vida? Pensa sobre isso. Qual é a área que você precisa romper? Quais são os quebras que você precisa fazer? Vai gerar dor, vai gerar dor, vai gerar dor. Mas Deus está dizendo: eu não vou largar a sua mão. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça e perguntar para você mesmo: está confortável como eu estou? E já terminando, pergunta para você mesmo se você quer ficar nessa posição. Deus me fala sobre espírito de rejeição. Deus está me falando sobre quebras de relacionamentos que Deus quer refazer. Perdão. Pedidos de perdão, corações que precisam perdoar. Será que você quer ficar no lugar em que você está? Será que você quer permanecer do jeito em que você está? Sai dessa caverna e vem para fora com suas próprias pernas. Muda essa mentalidade. Você não é uma coitadinha. Sai da casca e se desenvolva, porque ninguém fará isso por você. Quero te convidar a ficar de pé. E você, de duas em duas, vai orar com alguém. E você vai ministrar essa pessoa pertinho de você. Vai dar um abraço gostoso. E vai orar e vai profetizar sobre a vida dessa pessoa. Você não sabe qual a caverna dela. Você não sabe qual é a situação dela. Você não sabe se ela está presa em algum lugar. E nós vamos orar. Me escuta aqui. Deus está tirando mulheres de caverna nessa noite. Vai doer. Haverá choros e gritos. Mas Deus está tirando você deste lugar. Qual é o medo que você tem? Qual é o teu medo? Qual é o teu grande medo? Deus está perguntando, qual é? Fala para Ele: Deus, eu tenho medo de... Hoje Deus vai te tirar desse lugar de medo. Ora com umas 2 ou 3 mulheres aí, junta e começa a ministrar o coração dela.